teu servo, Pai amado, para trazer a palavra para a tua igreja. Faça, Senhor Jesus amado, aquilo que nós não podemos fazer, meu Deus amado. Fala conosco, meu Deus, que estamos aqui, Senhor Jesus amado, para escutar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Oh, glória. Deus é maravilhoso. Na minha e na tua vida, né? O Senhor já tem falado grandemente nessa noite aos nossos corações através dos louvores. E eu creio que Ele vai continuar falando. Abra suas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel, aleluia, meu Deus. Obrigado, Jesus. Eis-me aqui. Irmã, passo para eles ali. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver alguém do seu lado sem a palavra, irmão, chama o seu irmão para ler junto com você, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 17, vamos falar a respeito desse profeta chamado Elias. Amém? Capítulo 17, o versículo a partir do 8. Vamos falar de provisão do Senhor nessa noite, amém? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai, faze como disseste, mas fazes disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora, depois o farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus, é uma promessa para minha e para a tua vida, é promessa de provisão nessa noite. O Senhor já falou através do louvor nessa noite que Ele vai prover, e Ele tem provido até aqui, e como Ele proveu nessa passagem bíblica na vida desse profeta e dessa mulher, Ele vai prover. Eu já vou começar a profetizar na tua vida, Deus vai prover, não importa o deserto, a situação seca que você está, Ele vai prover, como Ele já tem provido até aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar logo no texto, que eu só tenho 30 minutos para falar. Elias, irmãos, aqui no começo do capítulo, diz que Elias o tisbita disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá neste ano, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias,
e disse: retira-te e vai para o oriente, junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te alimente. A irmã falou aqui nessa noite e foi confirmação da palavra. Porque Deus tem momentos que fala e faz a gente se retirar. A gente tem que se retirar sozinho. Porque primeiro Deus precisa tratar em nós, para depois Ele usar a gente para tratar outras pessoas. Primeiro o tratamento tem que ser conosco. Tem hora que a gente não entende. O Senhor falou para Elias: vai e eu vou dar ordem. Quando Deus mandou você ir, quando Deus te pôs na situação que você está, Ele já tinha preparado o alimento, a condição para você passar por essa situação. Porque a própria palavra diz aqui: eu já ordenei aos corvos para te alimentar. Deus não mandou ele à deriva, sem destino. Deus estava mandando Elias para uma preparação. Eu e você tem momentos que vamos precisar nos retirar para a gente passar por um tratamento com Deus. Isso é necessário porque isso traz fortalecimento espiritual. É condição de intimidade, só você e Deus. Deus te mandou, você vai. Não questiona, porque quando Ele manda, Ele já sabe que Ele vai prover para você o pão, o alimento, a tua necessidade, para você sair firme e forte, mas com testemunho e com sabedoria para se posicionar diante de adversidades, tanto da sua própria vida, mais para frente, como foi na vida de Elias, como na vida de alguém que você está vendo do seu lado. A irmã passou pelo processo dela, a irmã teve o tratamento dela com Deus, e ela já falou: eu vou ajudar outras pessoas. Como que você vai ajudar sem estar preparado? Deus, Ele te levantou para uma situação, e você e eu também temos que entender que a gente tem que ser preparado. Como que eu vou falar alguma coisa para alguém se eu não tenho nenhuma experiência, se eu não sei falar nada a respeito do assunto, né? E tem pessoas que precisam, a gente passa por situações que o Senhor coloca a gente, que a gente fica questionando. Não questione, só viva. Saiba que Deus, Ele é um Deus provedor. Ele te chamou, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te guia. Tem momento que a gente se encontra só, e a palavra diz que Elias foi, e ele foi alimentado pelos corvos, e de manhã e de noite os corvos traziam alimento. Só que chegou a hora que secou a água. Aí o Senhor fala para Elias: agora levanta-te. Aí eu vou falar para você outra vez, para você entender como esse Deus é provisão para mim e para a tua vida. A palavra diz: levanta-te e vai para Sarepta, porque ali eu ordenei. Outra vez, primeiro Deus ordenou os corvos, e depois a palavra diz que Deus ordenou aquela mulher. E quando ele chega lá, quem é a primeira pessoa que ele encontra? A mulher. E ela não tem uma notícia boa para ele. Eu vou estudando. Hoje, quando eu descobri, Jesus que me escalou hoje para pregar. Quando eu descobri hoje, né? Aí eu começo a esfolhar a Bíblia. Começo a esfolhar. E daqui a pouco eu me deparo com essa situação. E quando ele chega lá, que ele encontra com essa mulher, que ele fala para ela pegar um pão, uma água para ele. E ela fala que ela só tem um pouco de farinha em casa. E que ela está catando lenha para preparar a última refeição e depois morrer. Como? Esse Deus é extraordinário, irmãos. Tanto na vida da mulher quanto na vida do profeta. Mas o profeta sabia quem tinha dado a ordem para ele, né? E quando ele chega lá, e a mulher dá logo a notícia de cara para ele: eu só tenho um alimento.
e eu vou comer e ó, já era. É o último. Só que a palavra diz que ele fala para ela o quê? Não temas. Vai e faz como você está dizendo. Mas primeiro faz para mim. Aqui eu tirei uma lição dessa passagem. E é para você nessa noite. Faz para Deus primeiro. Faz para Deus primeiro, porque Ele se responsabiliza. Ela falou, é a minha última alimentação. Eu vou comer e vou morrer. O cenário era de morte, era de falta, era de tristeza, de seca, porque o próprio Elias tinha ido diante do rei Acabe, que o Senhor deu ordem para ele, e ele foi lá e falou, não vai chover. Segundo a minha palavra, olha a coragem desse homem. Profeta tem que ter coragem, irmão. E ainda mais para profetizar para um rei. E o cenário era de seca. Era de morte, de isolação. Sem água, sem alimento. Quando não tem água, o campo não produz. Água é vida. A terra estava num estado de calamidade, de morte, de seca. Talvez você esteja passando por esse deserto, por essa situação, mas como disse o louvor, Deus ele vai prover na tua vida, igual Deus proveu na vida dessa mulher e desse profeta. Mas primeiro faz para Deus. A palavra de Deus para você nessa noite é: faz primeiro para mim. Ele falou: não temas. Muitas das vezes a gente quer a provisão, mas a gente não quer o provedor. E o mais importante para mim e para você não é a provisão. A gente precisa é do dono da provisão. Porque com ele nós sabemos que nós vamos atravessar deserto, nós vamos atravessar mares e oceanos. Mas a gente vai alcançar a vitória, porque ele é o dono da vida, ele é o dono da provisão. Por ele, com ele e para ele a gente vai vivendo e seguindo. Mas não podemos desanimar diante do deserto, diante da situação seca. Tem que ser igual Elias, levanta-te e vai, e eu vou. Eu não quero saber, eu sei que Deus vai prover. Eu e você temos que ter essa certeza. Deus ele vai prover, se ele está dando uma ordem para você, vá. Não temas, essa palavra é muito forte, irmão. Na Bíblia tem vários lugares que tem essa passagem. E a primeira passagem na Bíblia que diz isso é quando Deus fala com Abraão, em Gênesis 15. Não temas. Deus falou para Josué, não temas. Deus falou para Moisés em Números, não temas. Eu tinha anotado aqui, mas não dá tempo de eu falar. Não temas a palavra de Deus nessa noite para a tua vida. Talvez o cenário esteja parecido com esse. Talvez não seja fome. Talvez seja uma escassez de outra coisa. Mas eu e você temos que ter certeza do Deus que a gente serve. Nós temos que ter fé e saber que a provisão não é com a nossa força, não é pelo nosso braço. Quem manda a provisão é Ele. Ele deu ordem aos corvos para alimentar esse profeta. Elias era perseguido, o cenário era de fome, porque ele tinha sido o portador daquela palavra. Mas a gente vamos ler aqui, ó. Abra suas Bíblias aí no livro de Tiago e vamos ver como foi. Tiago 5,17 diz assim, ó: Elias era homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. E essa passagem está aqui no livro de Tiago 5.
e fala sobre a oração feita com fé, a oração da fé. Elias era um homem de fé e de coragem, porque nesse tempo era o tempo do rei Acabe, um rei imoral, um rei que fazia tudo que era contrário ao querer do Senhor, um rei que se casou com a pior mulher do mundo, que implantou uma religião, uma adoração a Baal à base de espada. Mas Elias recebeu uma ordem e ele foi e profetizou a seca. E a seca veio. Mas a seca não veio só para o povo, né? Veio para ele também. Mas o Deus que tinha dado a ordem para ele também estava provendo o seu alimento. E deu ordem aos garçons. Os corvos foram os garçons de Deus para Elias naquela situação. E Elias vai naquela cidade e se depara com aquela mulher. E ela fala, igual eu já falei, que ela vai fazer a última refeição. Mas no versículo 14 vem a palavra do Senhor, que diz assim: pois assim diz o Senhor. Não é eu, não era a palavra do profeta, do homem Elias. É a palavra do Senhor nessa noite. Tome posse dessa promessa na tua vida que eu vou ler aqui em nome de Jesus. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E no versículo 15 diz: foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Que promessa que Deus tem na vida desse povo. Quantas das vezes, irmãos, a gente quer a bênção e não quer passar pelo processo. A gente quer a bênção e não queremos o dono da bênção. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente falar em bênção, em processo. Igual eu sempre falo aqui, tem processo que é a gente mesmo que procura. Tem processo que é Deus que está pondo a gente para a gente passar. E tem processo que é causado por decisões nossas. A palavra do Senhor no livro de Jeremias 17 diz, acho que no versículo 9, que o coração é enganoso. Nós temos que tomar cuidado com decisões que a gente toma pela emoção, o sentimento do coração, a gente achar com o achismo. Ah não, eu acho que é isso. Aí vem a situação difícil. Mas se Deus te colocar, Deus sabe por que você vai estar passando. E vai servir como um despertamento para a tua vida. Elias foi obediente. Eu e você temos que ser obedientes. Aquele tempo, irmãos, Elias estava foragido porque aquela mulher, a gente sabe que ela queria matar Elias. E mais para frente dessa história nós vamos ver o porquê e o para que Deus colocou Elias para passar por essa situação. Que logo após foi a passagem dos profetas de Baal. Tudo que a gente passa é um propósito do Senhor para a gente estar fortificado e firmes diante de situações que Deus sabe que a gente vai passar. Aquela mulher estava implantando adoração a outros deuses à base da espada.
E a gente sabe que a história diz que ela queria matar Elias. Mas logo após o Senhor dá uma ordem para Elias voltar lá e falar com o rei. E Elias vai. E se depara com essa situação, que é logo no capítulo 18, que Elias e os profetas de Baal. Depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai e apresenta-te a Acabe. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, é para mim e para você tomar posição. O Senhor está falando para você: levanta-te e vai. Porque Ele se responsabiliza pela tua vida. Esse deserto não é o fim. Quem manda a provisão é o dono da provisão. Faz primeiro para mim, a palavra do Senhor diz aqui. Como que aquela mulher só tem um alimento? Se chega para a gente hoje em dia, se a gente só tem um prato de comida para mim e um para o meu filho, e chega um profeta, chega o homem e fala assim, ó, dá primeiro para mim. Como que você ia reagir numa situação dessa? Um cenário de morte, um cenário que já era de desânimo, de perca. E chega o profeta e fala para a mulher: faz primeiro para mim. O que você faria numa situação dessa? Irmãos, Deus faz o extraordinário no tempo de crise. É nos tempos de crise que a gente vive o extraordinário de Deus. Temos que entender que tem momentos, tem situações que a gente tem que passar, porque a gente vai entender e compreender como o extraordinário de Deus acontece na nossa vida, no nosso lar, no nosso emprego, numa situação de saúde, numa situação espiritual, uma situação mental. Muitas das vezes nós passamos por isso, mas é para aprendizado que a gente somos totalmente dependente de Deus. Deus coloca nós em situações que são estreitas, mas é que às vezes a gente está assim, ó, pensando que é por nossa força. Estamos andando assim, ó, com a cabeça levantada, parece que é por nós. E tem hora que Deus põe a gente para passar por isso, para a gente entender, não é por nossa força, é pela misericórdia dele. E aquela mulher obedeceu o que o profeta falou? Aí eu pergunto para você: você tem uma fé que chegaria a esse ponto? Eu tenho uma fé que chegaria a esse ponto? Mas a mensagem de Deus nessa noite, para você entender qual é o ponto: faz primeiro para mim, Deus está falando. Faz primeiro para mim. O profeta aqui está na representação de Deus, falando com você nessa noite. Faz primeiro para mim, que eu vou lá naquela causa e eu entro com providência. Faz primeiro para mim, que eu vou lá naquele armário que está vazio e eu vou enviar provisão. Faz primeiro para mim, que eu vou lá e vou entrar com libertação no meio dos teus. Foca em mim, que eu vou lá e vou abrir a porta de emprego que você precisa. Foca em mim, que eu sou a provisão, eu sou o que você precisa. Não é pela tua força, não é pela força do braço que prevalece o homem, a Bíblia diz. Faz primeiro para mim. Nessa noite Deus está falando com você. Foca em Deus.
Não foca no que Deus pode fazer. Às vezes a gente olha tanto porque a gente quer, o que a gente precisa, o que Deus pode dar, e esquece de Deus. Foque no Deus que você serve. O que Ele pode fazer, Ele vai acrescentando na tua vida. Mas primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça. E a própria palavra diz que as demais coisas Ele vai acrescentando. Ele só tem a acrescentar. Quanto mais você se apresenta diante dele, se mostra que é dependente dele, mais ele vai acrescentando na tua vida. Primeiro ele vai te alimentando na parte espiritual, no fortalecimento, porque nós precisamos andar com a estrutura. Nós temos que ter base, estrutura bem firme, porque o dia mal vem, igual diz em Efésios 6, revestido de toda a armadura de Deus, para que poder suportar o dia mal, porque ele vem, e nós temos que estar firmado nesta rocha que é Cristo. Foca em mim, primeiro diz o Senhor, que eu vou provendo o que tu precisa. Olha para mim, faz para mim, que o resto eu vou tomando conta. Sabe aquela situação que você tá, daquela pessoa que para você parece que não tem jeito. Senhor, mas quanto mais eu oro, mais parece que tá ficando pior. Faz para mim primeiro, diz o Senhor, que eu tô lá tomando conta dessa vida. Faz para mim primeiro, que eu tô entrando com provisão na tua saúde, no teu emprego, naquela porta que você precisa. Mas foca em mim, diz Deus nessa noite. Se aquela mulher fosse olhar pelos olhos humanos, se a gente for olhar, aumenta um pouquinho que eu não estou ouvindo minha voz. Se a gente for olhar pelos olhos humanos, aquela mulher ia falar o que para ele? Sai fora daqui, rapaz, eu vou comer, eu posso até morrer com meu filho, mas eu vou comer essa última refeição, eu e meu filho. Só que a palavra diz o que eu li aqui? Que quem deu a ordem? Foi eu? Foi você? Não. Aquela mulher conhecia Deus. Porque a Bíblia diz: vai lá que eu já ordenei a uma viúva. Então ela estava ciente também do que estava acontecendo. Quando Deus der uma ordem para você, quando Deus falar com você, faz. Não questiona o teu Deus. Ele sabe por quê e para quê Ele está te colocando naquela situação. Eu e você precisamos de tratamento. A todo momento nós temos que estar assim, com Deus em tratamento. Nós precisamos dele, porque nós se movemos, nós deitamos, dormimos, acordamos, se levantamos, porque ele que nos sustenta. Se não for ele na minha, na tua vida, a gente não dá nenhum passo. A palavra do Senhor diz também: não temas. No livro de Isaías 41 diz: não temas, porque eu estou contigo. Se Deus te mandar, igual ele deu a ordem para esse profeta, levanta-te e vai, e não temas, porque ele está contigo. Não te assombre, porque sou teu Deus. Pode ser que ao seu ver, ao meu ver, a gente olhando, a gente só enxerga um cenário desolado, um cenário de seca, uma situação que parece que não vai ter mudança, mas o nosso Deus, ele é especialista em mudar cenários. Do que é seco, ele faz florescer. Ele é a água que a minha e a tua vida precisa. Tá seco aí dentro do teu coração? A água que a tua vida precisa é o Espírito Santo de Deus. O que eu e você precisa é do Espírito Santo de Deus. Ele que nos fortalece, Ele que nos guia, Ele que nos sustenta. Mas primeiro faz para mim, diz Deus nessa noite para você. Fixa os teus olhos em mim, diz o Senhor.
o que Deus pode fazer na sua vida. Todos aqui sabem que Deus pode fazer o sobrenatural. Mas às vezes Deus não faz porque você está com tanto olho no que Ele pode te dar, que Ele sabe que se Ele te der, você já não está olhando para Ele antes de receber. E quando receber, você é capaz de esquecer de Deus e achar que foi pela sua força. Igual fala na passagem de Gideão. Não, Gideão, tem muita gente. Se eu fizer com esse tanto de gente, Israel vai achar que foi pela força deles que eles conseguiram. Eu quero que seja com um pouquinho, o povo saber que foi por mim, não foi pela força de Israel que foi vencido a luta. Aí Deus monta aquele cenário e faz Gideão ir lá nessa batalha só com 300. Não é pela nossa força. Deus, Ele não te deu, Deus, Ele não vai te dar, se você não tirar os olhos da bênção. Olha para o dono da bênção, olha para o dono da provisão, olha para a providência não, porque a providência dele na minha, na tua vida, é consequência do nosso olhar, do nosso fixo. A gente está sempre fixo olhando para Deus, porque Ele vai só acrescentando e Ele vai provendo, igual Ele proveu na vida dessa mulher, igual diz aqui no versículo 14: pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija ele não vai cessar. E eu creio que Deus, Ele está entrando com provisão na tua vida nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei se era o teu único grauzinho de força, eu não sei como que está a provisão na tua casa, mas essa noite Ele manda dizer para você: não vai acabar, eu vou te sustentar, eu vou dar ordem a meus anjos ao teu respeito, para te guardar, para te guiar aonde você for. Se a provisão que você está precisando é um alimento espiritual, receba de Deus nessa noite provisão do céu para a tua vida. Fixa teus olhos no Senhor. Pega essa senha nessa noite. Deus, Ele não me usou para falar em vão aqui. Olha para Deus, faz para Ele primeiro, que o resto Ele vai acrescentando na tua vida. Não temas, porque Deus é contigo. Pode estar parecendo que está tudo perdido, igual essa mulher. Podem estar uma multidão ao seu redor falando o cenário é de morte, o cenário é de perca. Mas eu estou aqui pregando um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que levanta o caído e o necessitado. E eu creio que Ele já entrou. Ele não vai entrar, porque a palavra do Senhor diz aqui, ó, quando Deus deu a ordem para Elias, antes dele mandar Elias ir, Ele já tinha dado ordem aos corvos. E antes dele mandar Elias ir de novo lá com aquela viúva, Ele já tinha ordenado a viúva para alimentar o profeta. Deus, Ele já proveu na tua vida. Tome posse dessa palavra nessa noite, porque Ele é o dono da providência na minha e na tua vida. E não vai faltar. Não vai te faltar. Eu não sei qual que é a área da tua vida, mas não vai te faltar força. Talvez você entrou aqui nessa noite com o último fiozinho de força e falou assim: hoje eu vou lá na igreja, mas eu estou com a bateria 2%. Qualquer hora eu desligo. O cenário está sendo de fraqueza na tua vida. O momento está sendo de tristeza, de solidão. Você tem vivido desamparado pelos homens, mas Deus, Ele manda te dizer nessa noite: eu não te desamparei, eu estou contigo, eu vou entrar com providência na tua vida. Essa força pouca que você tá não é o fim. Eu vou prover na tua vida e tu vai caminhar com força, e o processo que você está passando pode ser dolorido, mas está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal é para a morte. Não tem um louvor que diz? Deus está te ensinando a ser forte. Você só está passando por um tratamento, entenda.
Entenda que Deus primeiro, Ele tem que trabalhar em nós para depois trabalhar através de nós. Primeiro Ele trata com a gente, depois Ele usa a gente para ajudar pessoas a ser tratadas. Tome posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Não tem mais tempo, nós vamos estar dando os avisos. Eu espero que os irmãos saiam daqui de posse dessa palavra nessa noite, que essa palavra não é minha, é de Deus, para mim e para a tua vida. Muitas das vezes a gente pode até olhar, não olhe, irmãos, seja espiritual. Cada dia que você orar, ore ao Senhor para Ele te dar sabedoria, visão espiritual, entendimento. Para você olhar para cenários que você vai se deparar com cenários na sua vida, que você vai falar assim, não, isso daí eu vou tirar de letra. Porque Deus, Ele já me preparou. Esse momento que você está vivendo é de preparação. Primeiro Deus está te tratando. Você tem que ser tratado para depois você tratar alguém. E eu espero que você saia daqui nessa noite de posse, de provisão de Deus para a tua vida. Que o azeite não vai faltar e a farinha da botija também não. Creia no Senhor e creia nos seus profetas e você vai prosperar. Quero estar dando os avisos. Quarta-feira o culto é 19h30. Quinta-feira ensaio das irmãs às 19 horas. Sexta-feira é 19h30, Sexta do Milagre Urgente, igual a gente fez nessa sexta. Traga um processo, uma foto de alguém. O milagre depende da tua fé. Se você crê que através de uma foto, de um documento que você trouxer aqui para a gente orar, Deus, Ele vai agir na tua vida, na tua casa, na tua causa, no teu lar, então traga a chave da tua casa, um documento, a carteira de trabalho, você que está desempregado, o currículo, um processo na justiça, não importa, traga. A gente vai fazer igual a gente fez sexta-feira aqui, nós vamos orar, e eu creio que a gente vai ver o milagre, o sobrenatural, a providência de Deus acontecer aqui nessa igreja, porque a gente crê que esses sinais têm que seguir a nós. Eu falo direto, estou falando. Que a gente vai orar e o enfermo vai ser curado, que a gente vai orar e a porta vai ser aberta. E você tem que crer também, se você tiver a fé nesse tamanho, você traga. Tem gente que trouxe peça de roupa, teve gente que trouxe chave, teve gente que trouxe os documentos, traga. Se você crê que Deus pode fazer na tua vida através disso, Ele vai fazer. Eu também creio que Ele vai fazer. Amém? No sábado é consagração das 8 às 9, às 15 horas tem a tarde da bênção e às 17 horas ensaio dos jovens. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui um pedido de oração pelo Dominique, o filho da nossa irmã Andréia, pequenininho, fica aqui andando na igreja, que ele está enfermo, e pela casa dela também. E a irmã Selma também. Vamos estar orando por cada um dos nossos irmãos. A Márcia, seu filho Jonathan. Vamos estar orando por cada um dos nossos irmãos que não puderam vir nesta noite. Por cada um daqueles que tiver alguém enfermo na sua casa, eu creio em um Deus que cura através da oração. Igual Elias fez a oração. Igual eu li no livro de Tiago aqui, que não choveu e que depois ele orou e a chuva veio. Eu creio que a nossa oração ela é feita com fé. Deus vai curar o enfermo, Deus vai abrir a porta, levantar quem tiver caído e restaurar a força também daqueles que estão cansados. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nas suas orações, apresente o Dominique, apresente essas pessoas, esses pedidos de oração. Amém? Cada uma das pessoas que estão assistindo a gente pela internet, eu agradeço.
a atenção de cada um, o nosso pastor que está lá trabalhando, que Deus abençoe, pastor, sua vida, seu lar, pastora Érica, sua família, que Deus lhe dê força nessa jornada aí que está, esses dias de trabalho muito forçado, muito dolorido, com pouco descanso e muito trabalho, mas o Deus da provisão, Deus que dá força, Ele está aí com o Senhor em nome de Jesus, e eu creio que já está passando já, é cansativo, mas vai passar. Vamos estar levantando o clamor por essas vidas. Não esqueça, irmão, de orar por esse pedido de oração. Eu quero saber se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus. Quem quer conhecer esse Jesus que fez esse milagre na vida dessa viúva. Nosso irmão Mateus aqui, ó. Tá vindo para Jesus? Tá se reconciliando ou tá aceitando? É a primeira vez? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel na minha e na tua vida, irmão. Se você crê, o sobrenatural de Deus acontece, irmãos. Nós vamos estar apresentando essa vida em nome de Jesus. Vamos orar por ele aqui, Diogo. Você repete comigo. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tem festa no céu e o meu coração se alegra cada vez mais que uma alma se entrega para Jesus. Para você ver como que Deus faz. Primeiro Deus trabalhou na vida da esposa. E aos poucos foi vindo e Deus vai trabalhando no coração dele. Muitas das vezes não é por força, a palavra diz, nem por violência. Mas tem que ter muita cautela. Tá lá, tá afastado, não quer saber de Jesus, continua orando, que Deus vai trabalhando. A palavra foi pregada, não foi? Foca em Jesus. Para de ficar enchendo o saco também da pessoa e ficar, você tem que aceitar Jesus. Não, vai orando. Porque é verdade, irmão, também passava por isso. Mulher ficava, vamos na igreja, que vou para a igreja nada, não. Irmão, tem hora que a gente tem que convidar sim, mas tem que ter muita sabedoria. Porque tem gente que fala assim, eu não vou não, porque não tem que enchendo tanto saco. Tem que ter paciência. Olha para Deus primeiro, que o resto ele vai acrescentando. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já passou ou passa por isso também. Tem que ter cautela, irmão. Olha para Deus, que o restante ele vai trabalhando. Porque coração, quem trabalha é Deus. Eu e você não tem o poder de entrar no coração de ninguém. Mas Deus, ele tem o poder de entrar. E ele sabe como é que ele trabalha. Tenha paciência, que Deus ele vai entrar com salvação no teu lar, na tua família. Tudo está nas mãos dele. Nós não sabemos de nada. Quem sabe é ele, porque tudo é dele, por ele e para ele. Amém? A igreja vai orar, vamos estender as mãos, vamos orar pela vida do Mateus, que é o mais novo membro da igreja. Ele já era membro, né? Só que ele não sabia que ele já estava vindo um monte de culto, né? Mas faltava essa decisão, irmão. Não adianta você ir para a igreja e achar que você é crente, não. Você tem que fazer o sinal do arrependimento, que é o quê? Quando alguém quer aceitar Jesus, é levantar a mão. Aí todo jugo foi quebrado, tudo quanto é maldição que tiver sobre a sua vida caiu por terra, porque você está falando, não, eu aceito. A partir de hoje, Deus é quem me guia, Deus é quem me guarda, e é Ele quem vai te guardar, te dar sabedoria, te guiar daqui para frente. A sua vida vai se resumir até o momento que você levantou a mão para trás e depois que você levantou a mão para frente. E eu creio que você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida, no teu lar, na tua casa e na vida da sua família em geral, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está teu filho, Senhor, diante da tua igreja, Pai. Meu Deus amado, abençoa ele, guarda, sustenta em tuas mãos essa vida. Senhor, conduz ele pelo caminho que seja do teu querer, Senhor. Meu Deus, abre o entendimento dele cada dia mais, Senhor. Meu Deus, que ele venha se fortalecer na tua presença, Pai. Meu Deus, que ele venha ser fiel a ti em tudo aquilo que ele for fazer, Senhor. Meu Deus amado, visita a família do teu filho. Meu Deus, visita todas as áreas da vida dele, Senhor. Meu Deus, eu creio que o Senhor já escreveu o nome dele no livro da vida, Pai. Meu Deus amado, que a partir de hoje a vida dele vai ser um sobrenatural diante de ti. Meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e operado. Pai amado, vai adiante dele, Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, que
Depois do momento que ele ergueu a mão, o Senhor quebrou todo o laço, todo o jugo que estava sobre a vida dele, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, Pai. Guarda, livre e sustenta em tuas mãos a vida do Mateus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá aqui um abraço. Glória a Deus. Eu conheço o Mateus faz tempo já que eu conheço o Mateus. Nunca imaginei na minha vida que eu ia estar pregando, ia fazer o convite e ele ia aceitar Jesus. A Miriam também, né, Miriam? Miriam não é evangélica ainda não? Mas Deus vai assim, ó, trabalhando. Deus já trabalhou na vida da cunhada, agora do irmão, da mãe também já. Em nome de Jesus, em breve vai ser a tua vida aqui na frente, que eu creio. Amém? Vamos estar orando, vamos dar o término. Tem mais algum recado? Não tem? Irmão, nas suas orações apresente os pedidos de oração feitos pela internet. Aqui está o caderno de oração da igreja. Vou estar apresentando também. Nas suas orações, lembra desse caderno. Precisa você saber o nome de quem está aqui, nem a causa de ninguém. Mas apresente. O Senhor vai lá, visita aquele caderno de oração. E eu creio que Deus ele vai visitar sim. Lembre-se desse caderno aqui, que tem muitas famílias que pôs o nome aqui, muitas vidas. E a gente tem que orar um pelos outros. A palavra mesmo diz. Amém? Pai, Senhor Jesus, amém? Deus estava me incomodando e eu tenho que falar, né? Eu não posso levar para casa. E, irmãos, às vezes, né, muitos não conhecem o nosso trabalho da nossa igreja. Aqui nós trabalhamos com vidas. Então, o nosso foco é vidas, né? E eu peço, né, a ajuda de todos. Aqui a gente ajuda pessoas, né, com alimentos. Deus está capacitando a nossa irmã Fabiana, que ela está levando os jovens para a casa de recuperação. E essa casa de recuperação não é paga. O que é pago é com alimentos, com produto de higiene, né? Então a gente tem um trabalho por fora, né, dentro da nossa igreja, mas não expondo, né, a ninguém. Aqui também a gente recebe pessoas que precisam de roupas, de sapatos, né? A gente ajuda o próximo e chegam até nós, né? É como Esdra disse, quem já passou, quem sentiu na pele, né? Vem até nós, né? Então, esse trabalho é feito na igreja e a gente não fica expondo a ninguém, né? Porque não tem necessidade. Mas aqueles que puderem ajudar, tem roupa, tem alimento, produto de higiene, que puder ajudar a nossa igreja, que é carente de ajuda, né? Porque aqui a gente é cada um ajudando o outro. Então, Deus tocou no meu coração e eu precisava falar isso para a igreja. Então, aqueles que puderem, né, tá ajudando, entre em contato com a gente, no particular, não precisa, né? A gente não precisa ficar expondo ninguém, mas a gente também ajuda outras pessoas que chegam até a nós. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Amém. Se você puder, abençoe. Abençoe, traga um alimento. Tem uma caixinha aqui, ó. Primeiro, a gente ajuda quem é da casa, quem é da igreja. E se por algum motivo, alguma necessidade, alguém chegar em nós, que não seja da igreja e precisar de uma ajuda, nós também vamos ajudar. Na medida que a gente puder. Tá bom, irmãos? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai amado, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito e operado no meio desta igreja. Pai, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Senhor, eu creio na provisão da tua parte para a vida de cada um dos teus filhos nessa noite. Pai amado, vai adiante de nós, quebra todo o laço do inimigo, toda a armadilha. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem tentado, Senhor, fazer para atrapalhar, para impedir o nosso caminhar, Senhor. Eu determino em teu nome, Jesus, caia por terra. Pai amado, abençoa cada família, abençoa cada vida que assistiu a gente pela internet no dia de hoje. Dá uma semana abençoada, Senhor. Meu Deus amado, cada dia mais que nós vemos, Senhor, olhar para ti, Senhor, e seguir, Senhor amado, em
paz e firme e forte na tua presença, Senhor. Obrigado por todas as coisas. Abençoa o Dominique, restaura a saúde daquela criança. Senhor, abençoa a irmã Selma. Senhor, abençoa todos aqueles, Senhor, que não dá para me citar o nome, mas o Senhor conhece a situação de cada um. Visita esse caderno de oração, Senhor. Visita cada vida, cada nome, cada família, Senhor. Eu creio na providência da tua parte, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, desde agora e para todos sempre. E a igreja diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus.